E aqui estamos nós no centro de Burgos para contar a história do maior herói espanhol, Fernando Alonso. Não, tô brincando. Dom Rodrigo de Vivar, El Cid. Ai, ai. De novo ter que vir a Madrid para ver mais uma taça de Champions League. É a 12ª. Todo ano isso, não aguento não, viu? Vai entrar no estádio do Santiago Bernabéu é com a escada rolante. Não é de qualquer jeito. E aqui está ele, o Santiago Bernabéu. Aqui o Museu do Real. Golaço de Zidane, cara. A história do estádio Santiago e as suas reformas. Os escudos. A evolução do escudo do Real Madrid. Campeão mundial. Bolas de ouro. Os troféus que ganharam da FIFA. Que legal, o quadro é interessante isso. Trabalhos sociais do Real. E aqui está ela. Aliás, aqui estão elas. As 12 taças da Champions.
Eu vi esse jogo. Doze taças. Tem um time lá da Catalunha que tem 5 e todo mundo badala, fala, não entendo isso. Acho que troféu é o que manda, é como você mede um time, é pelo número de troféu. The most important thing is to give it your all in every training session and every match. This is a dream that many players want, but only few reach. Aqui os vestiários. Piscina aquecida, lavatório. E aqui é quando você sobe no campo e pisa na grama. Na grama do Santiago Bernabéu. Aqui é a sala de imprensa do Real. Eu tive que comprar uma camisa nova. Essa de botão. Não tem jeito. Essa aqui é um pouquinho da cidade de Burgos, na Espanha. Aqui nós estamos atravessando o fosso do que já foi outrora uma proteção. É um rio, na verdade, que foi usado como proteção para essa bela entrada que leva à cidade antiga, que leva à catedral. Senta que lá vem a história. E aqui estamos nós no centro de Burgos para contar a história do maior herói espanhol, Fernando Alonso. Não, tô brincando. Dom Rodrigo de Vivar, El Cid. Bom, a história desse cara, ele era nobre e trabalhava junto como infante ao filho do rei. E naquela época, em 1080 mais ou menos, a Espanha não tinha um reino unificado. Eram vários reinados, cada cidadezinha era um rei, cada cidade tinha a sua realeza e eles viviam brigando. Tanto é que existiam muitos reis mouros aqui na Espanha. Então a Espanha era muito dividida. E o Cid era um nobre e ele trabalhava, fazia negócios, ora com os mouros, ora com os cristãos, de acordo com a conveniência dele, a conveniência do bolso dele, que não estava errado. Mas enfim, um dia ele prendeu uns reis mouros e vieram uns homens do rei e falaram: entrega esses homens a gente que a gente vai levar eles para ser enforcado. E ele se recusou porque ele disse que os caras não tinham feito nada de errado. E isso caiu no ouvido do rei e aí as pessoas pediram a cabeça dele.
Naquela época, quando você arranjava um problema com o rei não ia resolver o problema com você, porque vai que o rei morre, não é mesmo? Então o rei tinha um cara chamado alferes. O alferes é o cara que vai resolver as pendências do rei. Então veio o alferes e para matar o El Cid, que na época não se chamava El Cid, chamava só Dom Rodrigo. E o Rodrigo, num combate singular, matou o alferes do rei. O rei, vendo que o seu alferes morreu, o que ele fez? Fez a coisa mais esperta possível. Convidou o Rodrigo para ser o seu alferes. Bom, já que você matou a vaga, agora tá livre, você não quer, tá precisando de um emprego? E assim ele virou o alferes do rei e começou a ficar famoso. Ele costumava ser justo com os reis mouros. Ele não criava problemas por causa de religião com eles. E a sua fama foi aumentando e ele foi virando... Por causa da sua fama, os mouros deram o nome para ele de El Cid, que significa senhor. É mais ou menos hoje como chamar alguém de o chefe, o boss. E os espanhóis chamavam ele de campeador por causa que ele venceu o alferes do rei, ou seja, o campeão. O fato é que o rei morreu, e o reino do rei foi mais dividido ainda, em 4. E aí o filho mais velho do rei, que era quem tinha direito a receber todo o reino, foi morto. E na época se falou que o irmão, que era o segundo na linha de sucessão, podia ter matado o próprio irmão para assumir o trono. E naquela fofocaiada toda, Dom Rodrigo El Cid fez uma coisa que ninguém esperava. Chegou aqui em Burgos e falou pro rei na frente de todo mundo: se você jurar sobre a Bíblia que você não matou o seu irmão, eu ofereço a minha espada para trabalhar a seu favor. O que o rei podia fazer numa situação dessas? Porque se ele não aceita o desafio de um cara famoso como El Cid, todo mundo ia falar, tá vendo? Ele matou mesmo o próprio irmão e ia acabar tendo problema. Então ele jurou sobre a Bíblia. Só que isso custou caro também. Ele desterrou o Cid depois disso, ou seja, tirou todas as propriedades dele. O que o Cid fez? Formou um pequeno exército e começou a trabalhar quem oferecia dinheiro pela sua espada. Por quê? Como eu disse, era tudo muito dividido. Então, você tinha problemas de terras, você tinha problemas de gente invadindo a sua terra, você tinha problema com os mouros, tudo era problema. Para resumir a história, Dom Rodrigo chegou a acertar as contas e resolver e ter problemas com o rei umas 3 vezes. Ele foi desterrado, ou seja, ele foi conciliado e desterrado. Na última vez, ele foi parar lá embaixo na Espanha, na cidade de Valência. Porque ele sabia que os mouros tinham colocado um rei vassalo. E um rei mouro chamado Yusuf queria invadir a Espanha com um grande exército, maior do que qualquer exército espanhol podia combater. E ele precisava dominar a cidade de Valência para atravessar o estreito, ali pelo Marrocos, e entrar no território espanhol. O Cid foi, cercou a cidade e quando estava todo mundo morrendo de fome, ele fez o seguinte apelo à população: só entreguem o rei árabe e entregue os seus soldados. A população não pensou 2 vezes. E assim ele tomou a cidade de Valência. Todo mundo pensava que ele ia pegar a cidade de Valência e se conclamar rei de Valência, pois ele tomou uma cidade moura, por assim dizer. Mas não, ele catou a coroa e mandou para Burgos, para o rei. Ou seja, o que ele disse claramente é: eu sirvo a um rei que eu jurei servir, então não é certo eu tomar a cidade que pertence ao rei. O fato é que o Yusuf atravessou o estreito e invadiu a França. E o Dom Rodrigo sabia que tinha que defender isso a partir de Valência. E depois de muitos combates, ele acabou morrendo. Na noite que ele morreu, o exército mouro fez uma grande festa. Eles gritavam: o Cid morreu, agora nós vamos vencer, vamos tomar toda a Espanha. Porque eles temiam o Cid. Todas as vezes que eles entraram em confronto com ele, eles perderam. Então eles tinham muito medo dele. Só que aí é que o cara entra pra história. A mulher dele, a dona
A dona... Não era Urraca. Depois eu me lembro o nome dela e ponho na legenda. Enfim, a mulher dele teve a ideia de... Peguem o corpo dele, coloquem ele nas armaduras dele, que são conhecidas, amarrem ele ao cavalo, amarrem a espada à mão dele e soltem ele no campo ao amanhecer. E foi isso que aconteceu. O exército dele se enfileirou como se fosse lutar. À frente estava o corpo morto de Dom Rodrigo preso ao cavalo, preso à espada. Quando os mouros viram que o Cid não estava morto, estava vivo em cima do cavalo, começaram a correr de medo. E foi aí que o exército dele avançou e dominou todo mundo e matou todo mundo. E a lenda é que Dom Rodrigo é o cavaleiro que venceu uma guerra depois de morto. E esse cara que eu contei essa história toda está enterrado na igreja, aqui do lado. E é aqui, no centro da nave da enorme Catedral de Burgos, que está enterrado El Cid, El Campeador. Ele e Dona Jimena. O que eu acho interessante na história do Cid é que ele teve várias oportunidades de tomar parte do reinado da Espanha para ele. Ele era popular, ele tinha um exército, ele tinha mais culhão que o próprio rei, mas ele nunca fez isso. Os motivos, eu não sei. Pode ser que ele achasse que, quando eu virar rei vão me matar, só me apoiam porque eu não faço nada, enfim. Mas o fato é que ele ajudou a unir a Espanha. Isso é um fato. Ele podia ter tomado a cidade de Valência inteira para ele. Ele era apoiado por boa parte de mouros que queriam viver em paz na Espanha. E é por isso que ele é um herói nacional. E o mais interessante dessa história é você... Já ouviu tantas histórias como o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, Aquiles... E essa história não, essa história ela tem relato, ela tem a espada de El Cid guardada no Museu de Valência e ela tem o corpo de El Cid enterrado na catedral. Isso que eu acho mais interessante na história de Dom Rodrigo de Vivar. Rodrigo, que aliás significa príncipe guerreiro, meu tocaio. Super Sogra Europa no ar mais uma vez. Estamos aqui às margens dessa bela piscina do hotel aqui, com o pôr do sol na cidade do Porto, em Portugal. Saímos hoje de Madrid, fomos a Burgos, 800 quilômetros e estamos no Porto. Foi um rolê. Mas valeu a pena. Pegar uma piscininha, tomar e ver o pôr do sol. É isso.